Pode tudo, comportamento e alimento. Aqui vamos falar de emagrecimento, saúde, estilo de vida, estética, evidências científicas e, claro, compartilhar com vocês nossas opiniões sobre tudo e um pouco mais. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Daqui a pouquinho eu conto quem que é. A gente está hoje voltando ativa com o nosso podcast, o Pode Tudo Comportamento e Alimento. E hoje, gente, nós vamos falar de algo que vocês amam, que é atividade física. E eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, que é meu amigo. Olha, de muito tempo, eu gosto muito dessa pessoa. Faz muito tempo que a gente se conhece, né? O Costa, o famoso Costa, seja bem-vindo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação dele, mas fique à vontade aí para dar um oi para a galera. Tudo bem com você? Obrigado, tudo bem? Estamos felizes pelo convite, bem honrados. Vamos conversar sobre atividade física, alimentação, tudo um Conhecer pouquinho um mais. pouco. Quem é daqui conhece bastante você, né? Eu acho que Obrigado. a gente já tem caminhou na rua um pouquinho e falou o Costa, a galera sabe quem que é. Mas eu vou fazer uma apresentação para vocês conhecerem um pouquinho o nosso convidado. Então é o Josué da Costa Gama, mais conhecido como Costa, né? Casado com a Karina, maravilhosa, querida. Um beijo, Karina. Papai da Laurinha, de 6 Querida. aninhos, uma fofa linda. Nasceu em Porto Alegre, olha que legal, em 82. Isso, Viu? a gente tava falando, né, da galera de 80 Tô e ativo ainda. todo mundo gente boa, super jovens, somos moços ainda. E um pouquinho da tua história, que você veio para Francisco Beltrão em 2001, né? Vou colar, que é bastante coisa. Pode colar. Servi no quartel, gente, olha que legal. Em 2002, ele foi promovido a terceiro sargento temporário. 2006, graduou na licenciatura em História. 2008, pós-graduou em Docência de Ensino Superior. 2010, licenciatura em Educação Física. E 2016, bacharelado em Educação Física. E agora, empresário na empresa Já, que amamos, né? Já estamos todos viciados. E também atuando como personal, que eu acredito que seja, me corrija se estou enganada, um dos amores aí da sua vida, né? Certeza. Uma das paixões, porque eu vejo o quanto você se dedica a isso e o quanto você realmente é muito competente. As pessoas Obrigado. falam muito bem de você. Obrigado. Inclusive, a gente tem dobradinha de vários, né, alunos e pacientes. Isso aí. Então, vendo um pouquinho aqui de tudo, né, da tua história, queria que você comentasse como que você se sente em relação a tudo que eu colei aqui para contar, porque é bastante coisa. E conta um pouquinho da tua história pra gente te conhecer, Claro, quem não te conhece. claro. Eu era extremamente magro na minha adolescência, né? Pré-adolescência para adolescência. E havia sempre uma cobrança muito grande na minha casa do que nós íamos fazer depois do antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio. E toda a minha família tinha passado pelo exército. Aí seria assim o único homem que não iria servir. Mas eu era muito magro. Para você ter uma base, eu com 19 anos eu pesava 58 quilos, que foi esse peso que eu entrei pro exército. E ainda eu engordei ali, ou aumentei de massa, uns 3 a 4 quilos, porque quando não tinha mais escapatória, que eu vi que não tinha como fugir, eu fui correr atrás. Foi ali o primeiro contato que eu tive com a musculação. Com 18 anos foi que eu comecei a treinar, porque eu vi a necessidade de eu Isso. estar um pouco mais, né, Sentiu? isso, ativo e um pouco mais atlético para poder aguentar toda a parte que o exército exigia. E no primeiro ano que eu vim para cá, em 2001, eu comecei a me apaixonar pela atividade física. E isso me chamou, assim, a atenção. De tudo que eu fazia, era o que eu mais gostava dentro Já do sei. exército, era atividade física. Esses dias eu perguntei para minha filha,
Por isso que eu tô rindo. Filha, qual que é a matéria que você mais gosta? Ela falou assim, educação física. Né? Daí a Karina me olhou e eu falei, mais uma, será? Mas Teremos. sempre tem algo que te chama mais Tá no atenção. gene, né? Sim, Exatamente. sim. E ali, dentro do exército, eles têm uma, uma noção bem clara do que cada um vai fazer quando se trata de Olimpíadas. Aqui em Beltrão, o quartel participa dos Jogos da Fronteira. Esses jogos são feitos em Cascavel e os quartéis que pertencem à unidade de Cascavel, eles competem entre eles. Então eu fui para a parte do atletismo, que era uma parte minha da escola, fui pentacampeão da brigada, nos 100 metros, 200 metros rasos, corria 4 por 100. Depois de ser promovido, acabei jogando também o futebol dos sargentos, que na época tinha, o vôlei. Então, tudo isso começou a me chamar cada vez mais atenção. Porém, em 2003 não tinha o curso de Educação Física em Francisco Beltrão. Eu fui para a área da História, porque era a faculdade que tinha que ir, que também sempre me chamou muita atenção. Depois fiz a pós-graduação em meio ao início da Educação Física em Dois Vizinhos. E como eu era militar, eu já nessa época era chefe do Departamento de Educação Física do quartel aqui, eu já dava treino para o pessoal, tanto da musculação, daquilo que eu sabia, para melhorar a performance das corridas, quanto o treino de pista. E antes de eu me formar, eu agradeço muito ao professor João, a dona Adel, foi uma pessoa que me chamou para trabalhar no Colégio Glória, aqui em Francisco Beltrão, antes de eu ter terminado a licenciatura. Ele falou, não, você é o perfil do professor que eu quero e você já tem a base do quartel e você é esforçado. Eu lembro muito bem dessa conversa e na entrevista na escola eu passei e comecei a trabalhar então na escola em 2009, com educação física e posteriormente com história também. E ali eu fiquei uma boa parte do meu tempo e sou muito grato ao Colégio Glória porque ele me abriu muitas portas para alunos de personal. Então, em 2010, eu comecei a trabalhar dentro da academia. O professor Ivo, dono da Pioneira, também sou muito grato a ele. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas esquecem, né, da onde elas começaram e a gente tem que ser grato. Sou muito grato a todas as pessoas que colaboraram para a minha trajetória. E lá eu comecei a trabalhar, e mais de estagiário, e mais na área focada da musculação. Eu saí do Exército em 2008 e fiquei então como personal e professor. Porém, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, ele exige que você seja bacharel e não licenciado. E daí a gente foi correr atrás do bacharelado. E esse tempo foi muito próspero para mim, esses anos. E eu até brinco que já estava fazendo pirâmide, já tinha professor trabalhando para mim, que é o caso do Mano, né? Do Luiz Sim, Trombeta, sim. que é um querido também. Sim, Né? O pessoal verdade. dizia, tu tá fazendo Fazendo pirâmide aqui na, pirâmide. na academia. Mas Sim. sou também grato a ele, que foi uma pessoa que trabalhou comigo um tempo, assim como outros profissionais que peço até perdão se eu esquecer o nome agora aqui, mas cito todos que trabalharam comigo. Sou muito grato a eles por terem somado nessa trajetória. E querendo um pouco mais e pensando depois que a minha filha nasceu, que eu não ia acordar todo dia 5:30 da manhã, sair de casa para voltar 9, 10 horas da noite, eu pensei nessa parte do investimento empresarial, que é a parte da JA, né, que é o meu futuro. Eu já estou com 41 anos, quero ver se até os 50 eu paro de trabalhar Um moço. efetivamente dessa maneira, né? Sim, Mas sim. eu amo o que eu faço. Legal. Eu digo em casa que eu não saio de casa para trabalhar, eu saio para me divertir, É, né? né? Eu acho Que que se a legal. pessoa ela conseguir encontrar atividade é, em- profícua, que ela consiga se identificar, que ela consiga ser feliz na área, o dinheiro vai ser uma consequência, entendeu? Porque você vai ser bem-sucedido naquilo que você faz. Exatamente. Então Concordo você vai totalmente. depois conseguir colocar um preço, você vai adquirir um know-how, você vai conseguir construir, galgar Uhum. parâmetros, né, que outras pessoas não conseguem porque são frustradas. Exato. Quando eu trabalhava com terceirão na escola, no último dia de aula, ali, nos meses finais, semanas finais, eu perguntava para meus alunos: quem aqui quer ser médico? Gente, todo mundo, assim, raras as exceções, 90% da turma levantava a mão. E eu pedia para eles assim: por que vocês querem ser médicos? Era a segunda pergunta. Desses 90, 10% sabiam a resposta, porque eles estavam focados no dinheiro. Exato. E nós que lidamos com seres humanos, nós não podemos estar focados no dinheiro.
o dinheiro vai ser consequência. Porque não é um erro que você pode cometer ali, porque muitas vezes ele é irreversível. Exato. Então, essa consciência nós temos que ter. Às vezes eu brincava com eles, então vão ser piloto da Gol. Vão viajar o mundo inteiro, né? Vão Exatamente. folgar mais do que um médico e também vão ganhar dinheiro. Quem sabe não Exato. tanto, mas vão Exato. ganhar dinheiro. Uhum. Então, eu também entendo que é uma fase difícil ali, da adolescência para a juventude, você já ter uma base daquilo que você quer para o resto da tua vida. Uhum. Mas se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, faça o que você Em que gosta e o essa que você área, né? ama, porque você vai ser Exatamente. mais feliz. Ah, legal, que bonito. É bem isso. Eu tenho um professor muito querido, o professor Gabriel, meu mestre de vários cursos e pós-graduações, que ele fala: a gente é carente de ser humanologistas, né? Então a Verdade. gente precisa hoje, eu vejo, né? Você sabe, a gente tem muito contato já, 13 anos de sentada na cadeira ali, ouvindo as pessoas. Uhum. E a gente é carente de profissionais que realmente ouçam, que realmente amem o que fazem. E hoje é muito frio, né? Você realmente pensar, sim, a parte financeira, a Claro. gente não tem que ser Hipócrita. hipócrita, nós sabemos que é importante, mas acaba não sendo é, não te retorna quando você percebe que não é o que tu ama, né? É aquilo que tu falou, Aham. você acordar de manhã e ir feliz. Aham. Isso é uma coisa que eu comento com meu esposo, que também ama muito o que faz. Eu falo que a gente tem que agradecer a Deus que a gente Verdade. conseguiu fazer aquilo que a gente realmente ama. E eu amo cada segundo do que eu faço no meu Que bom. dia e eu vejo que você é assim, porque quando os teus alunos vêm até mim, eles falam que eles são acolhidos, que eles são entendidos, né? Então, quando a gente tem hoje médicos que não erguem a cabeça, ou qualquer outro profissional, Uhum. para olhar, e tem muito, tá? É muito difícil você ver que a pessoa, ela, né, ela se sente fatiada, né? Na Porque nossa profissão, a gente também é um pouco de psicólogo, você sabe, né? acho que sim, né? A pessoa Nós vem. dois. O cliente fica uma hora com Mas você. você acha que é mais? Olha, eu trabalho 95% dos meus alunos são mulheres, então eu sou Sim, mais. sim, sim, porque você, enquanto a Sim. pessoa tá fazendo atividade, ela acaba conversando, se abrindo, Eu né? E é sempre um digo, momento que tu sai muito melhor do que eu já treinei contigo, sensacional. obrigado. E a gente acaba fazendo uma amizade, né? E aí você se abre e você sai, não é só com o corpo renovado, mas você desabafa, é Eu gostoso, sempre é digo para os legal. estagiários, quando a aluna chegar, você tem que conhecer a aluna pelo rosto, saber se ela está no ciclo ou não. Aí você trata ela conforme ela vem. Se ela te deu Show. aquele sorrisão lá na Sim. catraca, você vem, beija, abraça, oi, tudo bem, como que você tá? Se ela passa a catraca que chega a fazer barulho, assim, braba, Sim. você diz, vamos pro treino? E Aham. pronto. Encerra ali, né? Então acho que essa leitura, né, de você acolher, de você ser humano, porque ninguém tá bem todos os dias, Sim. né? E a gente sabe da importância, todo mundo bate na tecla, né? A importância da atividade física, a gente sabe. E eu e você antes tocamos em um assunto, antes da gente começar o podcast, a gente estava trocando uma ideia e sobre a questão da individualidade, né? E é muito isso. Tem pessoas que gostam de treinar sem falar uma palavra. Eu acredito Uhum. que tem esse perfil. Como você trabalha mais, atende mais mulheres, acredito que seja menos esse perfil, porque a gente é mais faladeira, né? Sim. Mas tem aquela pessoa que fala mais, que se comunica mais. E aí a gente também tem o outro lado, que é a parte física, né? O somatotipo. A gente Uhum. trouxe eu e você antes conversando, e eu queria que você colocasse isso dentro, né, da tua experiência de tantos anos como personal. Como que tu chega pro teu aluno que está começando, talvez, vamos pensar uma pessoa que é muito tempo sem treinar ou que nunca treinou, que a gente tem pessoas Uhum. que muitas vezes começam um pouquinho mais tarde, aquela pessoa que tem um somatotipo mais obeso ou sobrepeso, e aí ela chega com aquela foto, né, do Instagram ou da revista Saúde, na nossa época, né, e fala, viu, Costa, isso aqui que eu quero, o que que tu acha, né, eu quero, é isso aqui. Eu percebo, porque eu também lido com isso, que existe uma certa dificuldade da gente expor a questão da individualidade, porque hoje as redes sociais, elas constroem Uhum. um salto de 1 minuto entre um corpo é, com
obeso, com excesso de peso, com gordura, né, inflamado, aí em 1 minuto você tem um corpo trincado. Eu vou falar então um pouquinho só para a gente chegar nesse ponto aí. Um dos meus trabalhos de conclusão de curso foi sobre a história da musculação. Ai, que bacana. Então, na década de 90, se construiu nos Estados Unidos e na Europa o treinador individual, que para nós depois veio como personal trainer, né? Uhum. Que eles entenderam a necessidade do treino não ser receita de bolo. O que é o treino receita de bolo? Ah, eu vou na academia, se imprime um treino para mim, mas não foi feito em mim uma avaliação, seja ela antropométrica, com fotometria, com percentual de gordura e tal, e não se conversa com essa pessoa. Teve um caso na academia que eu passei que eu vi uma cena que me chamou a atenção. A pessoa, ela realmente estava acima do peso e deram um treino para ela de emagrecimento. Só que ela se via no espelho como uma pessoa que não precisava de emagrecimento. Ela olhou e falou para a menina: "Você está me achando gorda?" Então, são coisas que você tem que saber como lidar. Por exemplo, quando eu estou com um aluno lá e vou fazer avaliação, eu digo: segundo a Organização Mundial de Saúde, que fez esse protocolo, você está acima do peso. Exatamente, a gente tem que tomar um Tem que cuidado. tomar um cuidado. Então, voltando, né? Se criou essa identidade do personal trainer. No início, eu estou falando isso porque eu fiz até um curso com o personal, que na época era o personal da Xuxa, o professor Galo, para você ter uma base. Caramba. Quando se falava em personal, era para quem fosse global. Estrela, jogador de futebol, né? Então, você começou a pensar assim, é algo muito além das minhas posses. Mas começou a se disseminar essa cultura de que o 4 de 10, o 3 de 15 para todo mundo não fazia bem. E aí se olhou para a individualidade biológica e individualidade de cada ser humano como pessoa e atleta, né? Então eu tenho hoje na academia, por exemplo, a Duda está viajando, mas às vezes ela aparece aqui, ela é atleta. Então eu tenho um treino específico para a atividade dela por duas coisas. Primeiro, porque ela é atleta, e segundo, porque ela é atleta de BMX. O treino dela não é igual a um rapaz que faz, por exemplo, futevôlei, que treina comigo para fazer fortalecimento, pliometria para desenvolver as suas habilidades biológicas para o esporte futevôlei. Não é o mesmo treino que a Duda faz para o BMX. Um beijo pra Duda. Esses dias ela falou de mim num podcast, ó, tô retribuindo. Adoro Tá. Duda, beijão, Duda. E aí a gente vai para outra parte. Ah, mas eu sou gordinho, eu sou muito magro, eu quero eliminar, né, gordura, eu quero aumentar a minha massa magra. E aí a gente vai para os dois pontos que são muito difíceis, tanto perder quanto ganhar. Exato. E eu acho que todo mundo me conhece, fica bem claro, né, a minha forma de trabalhar, eu não trabalho com recursos ergogênicos. E aqui a gente não está falando se é certo ou errado, mas é de consciência de cada profissional e de cada cliente. Porque quando eu penso que alguém sai de casa e vai pagar para um profissional para ele receitar qualquer coisa para ele, seja dieta, seja recurso ergogênico, né? Eu fico pensando assim, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. A responsabilidade também é dele, porque muitas vezes ele diz: "Ah, não, mas quem me receitou foi o fulano, o ciclano". Mas então por que você pagou, né? Então eu trabalho com essa linha da saúde, com a linha da longevidade. Mas sim, voltando à tua pergunta, é muito importante nós entendermos as individualidades biológicas, os somatotipos, entender qual é a realidade que o teu aluno quer, porque muitas vezes ele quer treinar para um espelho que não é dele, que é da rede social. Eu brincava sempre, quando eu estava no início do meu treinamento, eu brincava, eu quero ser que nem o Arnold Schwarzenegger. A gente sempre brincava isso, e todos os meninos da minha época falavam, porque ele era o nosso espelho de referência. Depois veio outros, veio o Ronnie Coleman e outros Mr. Olympia. Mas a gente sabia que jamais nós iríamos ser igual a ele. Ele é um homem de quase 2 metros de altura, a ossada dele é diferente, a linhagem dele é diferente, ele é austríaco, né? Então tudo isso conta. Sim. Ó, quando você tá lá, para aqueles que estudam anatomia, tá? Não são os formados de internet, mas para quem estuda anatomia, Exato. quando a gente está lá no anatômico e a gente tem um corpo negro,
e a gente tem um corpo branco, nós entendemos que a fibra muscular é diferente do negro ou de descendência negra, né, da pessoa que é de descendência branca, caucasiano no caso, né? Nós temos fibra de contração rápida, que é a fibra de contração vermelha da pessoa que é de origem negra. Essa fibra ela é muito mais fácil de você ter definição muscular. E a fibra de contração lenta, que é a fibra da pessoa que é de origem branca, vamos colocar assim, não se tratando de cor e aqui não querendo ser racista, preconceituoso, entender, só entender. Exatamente. Mas quando a gente vai para diferença. umas Olimpíadas, que é o nível máximo de atleta, eu sempre brinco, você jamais vai ver um branquinho campeão de 100 metros rasos correndo, E não é. e jamais você vai ver um negro campeão de natação, Uhum. porque são duas ações musculares totalmente diferentes, né? E aqui, claro, para toda regra há uma exceção, Sim, mas sim. só para as pessoas que estão nos No vendo, nos geral. ouvindo, entender Uhum. qual é essa diferença, né? Você vai ver que sempre a pessoa morena, ela tá mais definida, né? Tem É uma mais fácil uma predisposição. predisposição devido à questão da fibra. Exato. Então, como que eu vou olhar lá para o meu cliente de forma diferente? Uhum. Então, tem que desconstruir, primeiro, a imagem que ele tem dele mesmo, né? A gente trabalha com muita mulher que tá, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô não sei o quê, calma, respira, tu sabe como que é isso, sabe? Vamos trabalhar em cima disso, a gente vende sonhos, porque quando o cliente senta na nossa mesa, a gente avalia e eu vendo um sonho para ele. Eu vendo uma meta. Só que essa meta, eu sempre digo, não depende só de mim. Eu vou fazer a minha parte aqui. Essa parte dura 1 hora. O resto das 23 horas você tem que fazer, que é a alimentação, é o descanso, que é muito importante. Eu sempre falo, o bombado do braço grande e da pança grande também, porque tá na balada todo final de semana de que Exato. não vai adiantar ele se encher de droga e não descansar e querer moer os ferros da academia treinando, achando que vai dar resultado. Então, o nosso corpo, ele é uma soma de fatores para que nós tenhamos um resultado. Não só na parte física, na parte emocional, espiritual. A pandemia foi um exemplo claro para nós, de muitas pessoas que voltaram da pandemia e elas estavam com sobrepeso, porque elas estavam estagnadas em casa, estavam com medo, com receio, e a parte emocional pegou. As pessoas deixaram muitas vezes de comer normalmente em seus horários por compulsividade, por ociosidade. Sim. Então a gente teve, além da parte que eu vou falar assim, da doença, a gente teve a parte mental, que pesou muito. E como que você trata uma pessoa que está voltando disso? Né? Então, ou você é o personal que conta, que eu acho que o teu aluno ele é alfabetizado, né? Às vezes eu vejo o cara ficar 15 minutos lá da esteira, lá parece uma estátua, né? Ele sabe que 15 minutos tem um cronômetro na esteira, né? Sim. Ou você pode ser o além. O além, ele pensa como empresário, ele pensa como, a gente até brincou ali um pouco antes, mas como psicólogo, como confidente, né? Imagina que a tua aluna fala uma coisa para você porque ela confia. Você não vai chegar para a aluna que está vindo no outro horário e dizer assim, nossa, a Gi estava treinando comigo agora. Sabe o que ela me contou? Né? A academia muitas vezes se torna salão de beleza. Eu brinco com todo respeito aos salões de beleza, né? Mas é um ambiente tóxico. Eu trabalhei em muito ambiente tóxico, de rivalidade entre os personagens. Eu acho isso triste, né? muito triste. Eu abro de novo aqui essa fala. A gente eu não tenho concorrente, eu tenho colegas de trabalho, sabe? Mas tu sabe que na nossa área também, assim, é muito triste. Até fez uns stories, acho que foi ontem, falando sobre isso, sobre esse ataque entre as pessoas que deveriam se ajudar, né? Então, hoje, Você como já viu um médico falar mal de outro médico? Eu acho que é a única classe que se defende muito e que se Ética e amarra e que profissionalismo. exatamente, que tem, a gente fica, eu fiz um apelo até, falei, fico muito chateada porque a gente precisa pensar no próximo, né? Porque nós temos muito a oferecer. E quando a gente vê que vira um grande comércio, que as pessoas só pensam na venda, e a gente perde, eu vejo, você é muito honesto, a gente perde eu perco o paciente, você perde o aluno pela honestidade. E isso é uma coisa legal de trazer, porque não vale a pena se não vai a longo prazo, como você disse, a longevidade. E a gente vê hoje que existem pessoas se atacando para... Não,
eu sou melhor, Aham. e a gente poderia trabalhar mais juntos, mais unidos, né? Infelizmente, né? Trazendo um pouquinho disso que você comentou e concordo totalmente, né? Eu acho que o personal, muito trabalhando ali perto, deve ter alguns É, atritos, questão de crenças ego. e ego, crenças e valores, né? Então, né? Então, muito triste isso. Uma outra fala que eu tenho, assim, todo velho tem fala, tá, Gi? Então vai pegando aí, tá? Ai, né? Super. Eu fico um pouco ofendida porque a gente tá ali, ó. Mas tudo bem, né? Somos velhos Eu jovens, digo que o moços, amém, né? amém. Alguns botox que deram uma ajudinha. Falar nisso, eu só preciso fazer botox em 2 pontos, aqui, dessa parte e dessa. Eu concordo. Mas Doutor Eduardo, marcando os nossos horários em 3, 2, 1. mas voltando, eu sempre digo que o cara que anda de barco hoje, ele tem que agradecer a Noé, porque foi quem começou a história do barquinho. Então, se hoje tem alguém que é personal e tem público, tem cliente, tem que agradecer quem começou lá atrás, Exato. entendeu? Então, essa geração é uma geração ingrata, Uhum, sabe? E, infelizmente, porque eu acho que eles têm tudo, a gente comenta muito isso lá em casa, a minha esposa, até por causa da minha filha. A gente não uhum, quer criar ela dentro dessa vibe, uhum. sabe? E os Exato. pais. Ó, já tô fugindo do assunto, mas. Pode chegar nesse assunto, eu acho bem importante. Somos pais, além de profissionais, Mas né? os pais, Concordo. às vezes, para suprir a carência de tempo, a falta de tempo, né? E tempo aqui não é passar um monte de tempo com seu filho no celular também, porque não adianta, mas é o Tempo de tempo de qualidade. qualidade, Uhum, né? Começam a dar coisas para os seus filhos. E uhum. essa geração não sabe ser frustrado, Não. né? Então, é uma coisa que tu falou ali, um ponto que tu citou, me chamou a atenção, de você perder cliente. E eu tive uma cliente que ela saiu de uma gestação e ela tinha um excesso de pele. A gente Uhum, fez a avaliação, ela falou, eu quero que você tire isso daqui. Eu falei, olha, eu não consigo. E ela uhum. insistiu, Aham. né? Eu Deu o disse, seu olha, eu jeito. não consigo. Isso aqui tu vai me pagar o ano inteiro, você vai ficar frustrada comigo e você vai falar mal de mim. Quem está começando a trabalhar, entenda. Um aluno bem atendido, ele te traz um. Um aluno que você queima o filme, ele te leva a 10. Uhum, Então seja sempre sincero com o teu cliente. E ela foi para a cirurgia, depois ela voltou, não tinha mais o horário dela, porque, não, claro, a gente não consegue segurar horário dependendo do caso. Mandei para um grande amigo meu, quero mandar um abraço para o Janelso, né, o Jana. Mandei essa cliente para ele, porque ela me pediu, quem que você me indica? E na época eu indiquei o Janelso, ela é aluna do Janelso, está super feliz, a gente conversa e mantém amizade, que é outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro. uhum, O cliente, o aluno, ele não é seu, uhum, exatamente. ele é temporariamente seu. Então, todos os meus alunos e ex-alunos, eu mantenho a política da boa vizinhança. Então, personal, não Uhum. fique brabo se eu ver tua aluna. Eu vou beijar ela, eu vou cumprimentar ela. O teu aluno, eu vou abraçar ele, eu vou falar, e aí, bro, Aham. entendeu? Porque ele não é seu É e bem ele isso. não é meu. Exatamente. Eu sempre brinco que o dono do mercado A em Beltrão e o dono do mercado B, C, D, ele não vai na frente da loja do outro e fica, não entra aqui, É, sabe? exatamente. Então, essas coisas a gente aprenda a trabalhar, aprenda a ser ético, sabe? A política da boa vizinhança é melhor, né? Vamos nos respeitar também a nível midiático da mídia, né? Exato, e eu concordo contigo, né? A gente tem vários profissionais excelentes, Muito muitos, bons. e temos pessoas para todos os profissionais. Agora tem o online, né? Como é que é? Agora eu sei que chegou isso, nós já vamos tocar nesse assunto para ver como é que é isso Amém. para você. A gente que pegou várias gerações e a gente que é muito ainda, eu vejo, né? Apesar da gente parecer muito jovem, moços que somos, a gente é da época do papel, né? Então, são coisas assim que, pra gente fazer essa transição, eu vejo por mim, não foi fácil, né? Estar aqui, falar para uma câmera, não é fácil, né? Então, a gente teve que se adaptar. E essa galera que já chegou aqui, né? Parece que tudo. Então, a gente também tem a parte legal de ter pegado várias. De conseguir ver vários momentos, né? Uhum. E quando a gente começa a olhar essa questão, como você puxou, da cirurgia plástica, do paciente que chega, né, do cliente, do seu aluno que chega, eu preciso estar assim, e Uhum. você desconstrói isso, que é a nossa régua,
ela tem que ser nossa, né? Uhum. Eu vejo muito isso. As meninas têm muito uma linha traçada do que elas querem, e eu acho isso maravilhoso, você saber onde você quer chegar. Uhum. Mas muitas vezes a gente tem um somatotipo que não tem como, e a gente tenta explicar para essa pessoa e não, mas dá sim. Então, não é fácil muitas vezes aquilo que você disse, né? Tem a parte emocional envolvida, tem a parte do que outro está vendendo, né? Daquele milagre. Então, muitas vezes você brigar com isso é difícil por conta das redes sociais, que tem muita informação legal, mas também tem muita mentira, tem Uhum. muito milagre, né? E aí muitas vezes a gente passa por, não sabe ou não quer fazer, eu Uhum. vejo muito isso, e aí eu penso, dói, porque vai cair no conto do vigário, né? Aham. Vai comprar alguma coisa aí que daqui a pouco pode até fazer mal para a saúde. Mas entendendo isso, eu sempre tento trazer a honestidade também, e dizer, olha, vamos tentar assim, vamos trabalhar, né, a parte psicológica, se amar, ir curtindo as Uhum. evoluções. Cada passo que você dá em direção ao teu objetivo, ele também é importante, né? A gente às vezes só foca lá no objetivo final e a gente está construindo algo para a vida, né? Para a nossa saúde, e você começa a perceber que sim, o final de você estar bem vestido em uma calça jeans é legal, mas Uhum. você dormir melhor é legal, o teu intestino funcionar bem é legal, Uhum. você se sentir com Longevidade, né? energia é legal. Então, a pessoa que começa a observar isso, ela gosta da caminhada também, Uhum. Do né? processo. Exato. E aí nós temos aqui toda essa questão de trabalhar muito com esses valores. E eu vejo que com o online tem muita gente comprando, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, já que o nosso tempo está limitado, a gente está Uhum. cada vez está mais difícil, né? Conseguir, eu vejo que a questão da alimentação, por isso que os fast foods e alimentações ultraprocessadas estão muito em alta, infelizmente, mas, né? Não que não possa, mas acaba acontecendo. Mas eu vejo que o online está muito presente na questão dos treinos. E a galera tem comprado, né, os pacotes e tem muita gente fazendo. Como é que é a tua visão? O que que tu acha disso? Tu já entrou nessa vibe, nessa onda? Como é que é? Me conta. O treino online, eu acho que ele tem dois fatores. E em tudo na nossa vida tem dois fatores, o positivo e o negativo. O fator negativo é que as pessoas, elas. E isso aqui, gente, fique bem claro, né? É uma linha muito tênue entre a Uhum, gente falar e as pessoas não entenderem. Ele é um treino que ele vai te dar resultado. uhum, Porque toda vez que você está estagnado, que você vai se propor a fazer uma atividade física, ela vai dar resultado. Vou pegar uma pessoa que é totalmente sedentária e vai caminhar 3 vezes por semana. Vai uhum, dar um resultado. Mas vai chegar um momento que a gente fala do treino, a palavra é platô. uhum. Ela vai precisar quebrar aquele platô. Se ela quer perder mais peso, ela vai ter que entrar com déficit calórico na dieta dela ou vai ter que aumentar o tempo e a intensidade da parte de treinabilidade dela. Isso é ponto. Agora, eu estava respondendo antes ali a mensagem, é uma aluna minha de online que eu vou passar o treino para ela na academia que ela vai treinar, que é o Hum, outro ponto que eu vou chegar agora. Por que disso? Eu vou vender para ela. Vai fazer um agachamento búlgaro, vai fazer um sumô, vai fazer uma flexão nórdica. Às vezes ela nem sabe o que que é isso. uhum. Sim, E o segundo, a difícil, né? biomecânica desse movimento está correta? Eu posso vender, eu tenho um aluno meu, o Vini, ele tá lá na Itália, irmão da Roberta Massarolo, Vinícius Massarolo, um beijão, um abração para você. E ele é um aluno meu de online, mas ele era meu aluno presencial, entendeu? Eu não sou contra vender treino online, mas se Uhum. essa pessoa se machuca no treino, a É, culpa é de quem? É da academia, pois é. né? Porque muitas vezes o proprietário da academia ou o professor do horário chega e diz assim: "Você quer ajuda?" "Não, eu tô com treino online." "Ah, tá. Beleza." Eu tô te falando porque eu ouvi muitas vezes isso. Eu tô com treino online, tô com treino online, tô com treino online. Uhum. Então, o treino de compra Ctrl C, Ctrl V, eu acho perigoso. Mas o treino que você tem um embasamento, que tem vídeo, Você já tem um contato que tem também? contato, que a pessoa sabe treinar, eu acho que não, ele não é errado. Porque a Sim. pessoa já é
treinável, vou dizer assim. Já vem de uma parte que ela é acostumada, adaptada dentro da academia. Sim. Agora, você pegar, por exemplo, a minha mãe, vou dar o exemplo dela, tá? Pessoa Sim. com mais de 70 anos. Uhum. Daí vai pegar treinos, como eu já vi. Eu trabalho só com a terceira idade. Já Uhum. vi profissionais vender. E você vender um treino para uma pessoa que nunca andou de bicicleta, gente. Exato. Isso Tá? E que que... responsabilidade eu tenho como profissional sobre isso? Uhum. Mas aqui a gente não tá para julgar, tá para pedir minha opinião. Isso, Então a minha queria opinião saber. é essa. Eu acho perigoso. Uhum. E aqui na cidade a gente tem profissionais que estão bem financeiramente, tanto vender treino online, Uhum. né? Mas eu vou voltar de novo na tecla. Quem que está consumindo isso? O Uhum. consumidor final que tem que entender isso. Uhum. Porque Sim. hoje você pode vender qualquer coisa no mercado, Sim. né? Às vezes eu digo que há uma indignação quando a gente vê que acontece uma coisa, que alguém vende alguma coisa. Eu falo, gente, vocês não têm que se indignar com quem vende. Vocês têm que se preocupar com quem compra, Exato. né? É por Uhum. isso que teve gente no passado que comprou máquina de fazer dinheiro. Sim. Mas se o Exatamente. milagre está ali e você acha que você vai comprar, ele vai resolver para você, amém. Mas eu sempre tenho muito cuidado, né? A questão Você da vai lembrar que informação, né? tinha uma emissora de TV que passava produtos de uma marca e dizia assim, tinha na época, eu nunca mais vou me esquecer, o Abshape, que era uma máquina que você trazia para casa e fazia abdominais. Sim. Aí aparecia a pessoa Super da nossa gordinha e época. depois aparecia a pessoa de outra cor até definida. Mas fazia um milagre. Sim, E sim. eles venderam muito daqueles Aham. produtos que Sim. davam um choque, Sim. etc. Gel redutor de gordura. Isso. Você Sim, sabe que isso tem muitos tem produtos. muito, né? Agora tem a indústria dos fitoterápicos, né? É a Que oferta não da é venda e da ruim, procura, mas claro que não. a gente tem que ter um cuidado gigantesco, né? Só para mim conceituar, então, que eu Né? não sou contra o treino online. Eu sou Só para eu contra a entender. maneira que ele é vendido, a maneira que ele é ofertado e a maneira que você, consumidor final, vai usufruir desse treino. Então a dica é: fique atento se Fique aquilo atento, se exatamente. encaixa dentro Vai ter da. um vídeo demonstrativo para Isso. mim? Talvez uma assessoria, né? Um Exatamente. momento com aquele personal, porque a pessoa que nunca treinou é muito arriscado, né? Eu acredito Eu que acho muito perigoso. eu, Acho a academia um lugar muito perigoso, vou sendo bem é sincero, fácil se de se machucar. machucar, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque como tenho bastante contato com pessoas que estão começando, eu trabalho com emagrecimento e esse tá crescendo muito, né? E eles vêm machucados por pegar um treino Aham. aleatório, sem um acompanhamento, e muitas vezes ficam meses tratando uma lesão, aí tem que parar, porque não tem um bom, né? E a gente não tá dizendo que todos são iguais, né? Longe disso. Claro. Mas isso é muito legal que você traz. É uma área bacana, mas acredito que tenha que ter aí uma atenção bem especial para a pessoa não ter um problema, E eu acho né? que o consumidor ele também tem que pensar assim, eu vou comprar um treino que mais 1.000 pessoas compraram. Então, o profissional que te vendeu 999, ele vai assessorar 999 pessoas do treino online? Exato. Ah, não, Exato. mas tem vídeo. Beleza, então Uhum. você não vai ter contato com o profissional, você está comprando uma plataforma, lá tem todo o acesso, show de bola. Uhum. Só que se você se machucar é por conta e risco seu. Exato. Então eu deixo bem claro. Por isso Isso que eu gosto de mostrar a biomecânica de movimento daquele exercício em pauta para que a pessoa entenda. Ela vai fazer um vídeo meu, ela vai fazer foto durante o treino, Uhum. ela vai copiar, ela vai anotar, isso é com ela. E assim, isso que eu queria te perguntar, no caso do órgão que fiscaliza, existe uma fiscalização, por exemplo, em relação a isso? Caso alguém se machuque, algum tipo, ou não, isso é muito novo, não se sabe se tem, por exemplo, comprei um treino online, Uhum. machuquei, tem Olha, esse profissional que vendeu, ele tem algum tipo de responsabilidade se a pessoa, eu acho que depende muito isso, né? É olha, a muito, pergunta que tu só uma fez, curiosidade assim, né? a pergunta que Curiosidade tu, aleatória a que eu não pergunta faço que tu ideia. fez veio a calhar, né? Nosso conselho, que é o CREF, ele chega nas academias e ele fiscaliza duas coisas. Se os profissionais que trabalham ali são credenciados, né? Uhum, Porque inclusive entra no uso indevido da profissão. uhum, E se a academia ela é conveniada ao CREF, porque existe o CREF físico e o CREF jurídico. O uhum, CREF jurídico é para o estabelecimento e o CREF físico é para o profissional, uhum. tá?
E tem que ter um responsável técnico dentro da academia, mesmo que tenha 30 personagens e todos os 30 personagens tenham o CREF, um professor tem que ser o responsável técnico. Eu vou ser bem sincero, eu não sei te responder isso, mas acredito que se essa pessoa ela for a fundo e ela for para a justiça, ela pode requerer sim da pessoa que vendeu o produto, porque aí é o direito do consumidor, né? Falando um pouquinho a coisa do que eu entendo de lei, mas, por exemplo, nós temos um lugar aqui em Beltrão, que uma pessoa estava treinando e aconteceu um acidente, a pessoa estava fazendo abdominal do lado de uma máquina e caiu uma anilha dessa máquina no rosto dela. E ela entrou na justiça e ela ganhou uma indenização do estabelecimento. Tudo bem que foi um acidente, mas ela ganhou. Então eu vou voltar a falar aqui com toda a segurança do mundo. Podem me criticar, academia é um lugar muito perigoso. Academia não é um lugar para você levar criança para brincar, sem estar com a supervisão do pai, né? Academia não é um lugar para você mexer em aparelhos sem você ter uma orientação ou estar acostumado. E a gente viu aí pela propagação da mídia pessoas que morreram dentro da academia ou sofreram lesões sérias. Nós temos o caso da menina que está fazendo abdominal lá, o morcego, ela caiu e quebrou a vértebra, ficou paralítica. Caramba! Um vídeo horrível, gente, que eu não aconselho ninguém ver, mas a pessoa morreu num Smith. Eu já vi várias vezes esse vídeo, eu não consigo entender o porquê que ela foi lá e abriu o Smith, a barra caiu nela e tinha um banco. Você tá brincando? Então ela acabou lesionando a cervical, né? E acabou falecendo. Então, gente, é um lugar para treinar. Ponto. Eu vejo academias hoje maravilhosas com shopping. Lá é o lugar, que daí tem o barzinho, tem o lugar para vender a roupa fit, né? Sim, sim. Lá Um as espaço. mulheres ficam lá naquele espaço, elas conversam, elas compram, tem outro espaço para comer, para beber, show de bola. Na academia, se atentem a treinar, fazer o seu treino efetivo. Faz a foto no final do treino, Sim. por favor, gente. Por favor, faz a foto no final do treino. Guarda o celular. Sim, É uma hora que é sua. É uma Sim. coisa que também essa geração precisa entender. Sim. Essa hora é sua. Você vai falar pro teu corpo que é sua. A Organização Mundial de Saúde, estou falando demais. Mas Não, a Organização por favor, Mundial de fica à Saúde, vontade. É isso. ela diz que o fator preponderante do treino é a cabeça. Vou dar um exemplo. A pessoa sai de casa todos os dias para ir trabalhar. Ela anda 3 quilômetros para trabalhar e ela volta 3. Então, ela anda 6 quilômetros por dia, certo? De segunda a sábado. E a Organização Mundial de Saúde diz que essa caminhada não tem efeito. Porque ela vai... Ah, meu Deus, tem que trabalhar. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela está às 7 horas da noite e ela coloca o seu calção, a sua roupa, a sua indumentária esportiva, o seu tênis e diz assim... Na sua mente há um processo no hipotálamo, dizendo: eu vou fazer um benefício para mim, esse tempo é meu. Esses 3 dias que ela caminhou, só os 3, tem muito mais efeito fisiológico, e isso é estudo comprovado, do que ela ir e voltar para trabalhar. Então, o momento que você está na academia, aquela 1 hora, é sua. Larga o celular, foca. Treina. Ah, eu não vou conseguir, então não vai. É melhor não ir. Não vai, Exato. entendeu? Ou resolve o teu problema e treina lá 45 minutos, meia hora. Mas ou você fica com o celular na mão e treina de forma medonha, para não dizer outra palavra, ou larga o celular e foca naquilo. Exato. O teu benefício ele vai acontecer. Voltando lá na questão dos somatotipos, eu estou só falando de experiências próprias, porque a gente... vive de experiências do ser humano. Sim. Eu tive uma aluna que ela veio e disse assim, meu Deus, eu estava lá na loja comprando sapato e vi a fulana, vou tentar não usar nomes. Sim. Como ela tá linda, ela disse que tá treinando contigo, eu quero ficar igual ela. Aí eu nem quis entrar nesse fator, ela sentou para fazer a avaliação e tal, ela veio me contratar, porque eu sempre peço, alguém te indicou? E ela contou essa história. Daí ela falou assim, eu quero treinar 2 vezes por semana. Daí eu anotei 2 vezes por semana. Já vou encerrar o assunto, vocês vão entender. O nosso ano tem 52 semanas. Um ano tem 52 semanas. Vamos colocar aqui que a gente treine 40.
Em feriado, Natal, Ano Novo, aniversário da sogra. Aham. Isso não é, né? Aquelas coisas maravilhosas. Sim, sim, Feriados. esses Então vamos momentos. colocar 40. Uhum, Essa pessoa que ela falou treinava 5 vezes por semana. 40 vezes 5, 200 treinos num ano. uhum. Ela queria treinar 2 vezes. Então eu fiz a conta. Eu gosto de fazer conta para o aluno visualizar. É Aí eu porque fiz lá 200, separei. Fulana. Quase que eu falo o nome da fulana. Um beijo para fulana. é, talvez ela já, né? E vou pegar aqui a ciclana. Um beijo Aham, para ciclana. aham. E coloquei 2 vezes. Então, 2 vezes 40, 80, 5 vezes, né, 40, 200 e mostrei para ela. Esse é o ano da tua amiga e esse vai ser o teu ano. Uhum, O- Como que você vai ficar igual a ela? uhum. Primeiro, a Sim, questão treino. sim. Segundo, porque eu tinha esquecido disso, eu queria ter falado lá. Segundo, a questão biológica do biotipo. Então a gente também tem que entender, eu quero ficar voltando no assunto lá, igual o Arnold. Uhum, Mas eu quero treinar uma vez por dia, só sim. assistir Netflix as outras 6 E vezes na ele semana. treinava muito. Então a dedicação Sim, também faz parte. sim. Voltando, eu vendi mais um dia para ela. Aí, ó, quem Uhum, tá começando, uhum. para ganhar mais dinheiro. Vendi Ah, mais um dia para ela, olha só, né? gente, as E dicas de ela ouro. conseguiu entender Uhum, que sim, jamais eu vou conseguir ficar igual uma pessoa, primeiro, se eu não tenho o biotipo dela. sim. Segundo, se eu não tenho a disposição, e isso vamos entrar em vários fatores, Sim. financeiro, Uhum. de horário, né? Tudo, Tudo né? conta. Não Questão adianta eu querer treinar envolve. 5 vezes por semana e destruir minha família em casa. Isso Exatamente. também não vai E te ver se é fazer bem, possível, né? Claro, né? em algum momento vai refletir ali, né? Algum Tu lado não vai, vai conseguir manter, né? algum lado vai puxar. Por isso que eu falo, nós somos Uhum. corpo, alma, espírito, Porque se né? ela treinar duas e tiver uma constância, né? Eu não sei, a questão da constância é extremamente importante. E você seguir aquilo por um tempo até o teu corpo acostumar, até talvez conseguir mudar a rotina, até talvez. Porque tem gente que acha que não vale a pena daí, né? E é bem legal deixar claro que se você for constante, mesmo que tu faça duas, vai ser legal, mas talvez tu não vai ter aquele corpo que a fulana Aham, tem. aham. Por enquanto, né? E aí tem questões de idade, hormônios e tudo mais, mas sim, isso é importante ser pontuado. E a gente queria muito essa ilusão de que é possível, né? A pessoa não vê os bastidores. Esses dias eu Uhum, tava olhando uma blogueira aí que vive da área fitness. uhum. E eu não sou contra. Eu acho que se eu tivesse oportunidade, eu também seria bem fresquinho, né? Ai, sim. Mas, cara, a gente tá falando de alguém que. Vou colocar mulher aqui, Aham, tá? E não, aham. e não quero que as pessoas pensem, ele tá sendo machista ou ele tá falando de gênero. Não, não é isso. Mas veja bem, uma dona de casa Uhum, que ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem que fazer a dieta e ela uhum, treina e ela volta para casa. uhum, Diferente de uma pessoa que ela acorda, ela faz a dieta, ela treina, ela faz lá 1000 massagens no glúteo, aham, ela faz, sei lá, enzima, não sei aonde. aham. Cara, é mais fácil. É Eu não tô diferente, né? dizendo Sim, que, que eu sou contra. Eu acabei de falar, se eu pudesse, eu exato. também ia botar enzima em Sim, tudo quanto é coisa, sei lá, massagem, sei lá o que que com tem, certeza, porque tem muita entendeu? coisa legal, mas Muita coisa legal, entendi mercado o teu legal. Mas a ponto. pessoa também tem que entender, eu Sim, quero ser que nem a fulana. Gente, a sim. fulana não trabalha, ela Uhum. trabalha com o corpo. É É outro outro nicho, é mundo, outro né? mercado, entendeu? Exatamente. Então eu tenho que entender isso, aonde eu estou inserido também. Então Exatamente. esse assunto é um leque que a gente vai ficar aqui até Sim, amanhã. claro. E eu vejo, né, como você comentou, essas mulheres, né, que têm uma vida diferente e não julgando, tá tudo Tá tudo bem, né? certo, Trabalham com claro. isso, Aham. mas também querendo, eu vejo isso e me dói isso também, Uhum. colocar que vai ser igual, é para elas, para todo mundo. E aí que a gente tem que ligar, ou porque daí vem uma mãezinha que tem um bebê ali atendi uma Uhum. essa semana de 11 meses, querendo, né, entrar, mas ela come isso o dia inteiro, blá, 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 Uhum. blá, blá, mas ela não tá com os níveis de gordura que você tem, a inflamação que você está. Então, a gente tem aqui um formato de corpo diferente, a gente tem uma situação onde você tem um sono danificado, porque você não tem escolha muitas vezes, né? Ela dorme bem, ela tem aquele horário de dormir, horário de acordar, né, a fulana. Então, e não julgando, maravilhoso, como você disse, mas essa mãezinha, ela
cria uma expectativa. Uhum, E esse jogar, às vezes, o balde de água fria, ele é necessário uhum, para dizer, não, você vai conseguir uhum. evoluir muito, mas dentro da Tem um processo. realidade, é um processo. E as pessoas acham muitas vezes que é melhor não fazer e esperar chegar o momento Uhum, certo. E a gente tenta bater nessa tecla de vamos fazer o que é possível hoje. E aí eu brinco com as mãezinhas que vêm lá, né, nos seus momentos ali de frustração com o corpo, de dificuldade, que a gente romantiza muito essa questão da maternidade uhum. também, né? Parece que vai ser tudo lindo e muitas vezes para muitas mãezinhas é difícil, tudo muda, né? E aí quando a gente conversa e diz, olha, se você fizer algo lá no tapete da sua sala, um polichinelo e, né, a hora que o bebê dormir, que você estiver bem, faz. Mas o dia que não deu, tudo bem também, né? Se Uhum. perdoar. Não é fácil, né, Costa? Você às vezes deve chegar às tuas alunas ali trazendo esse sonho, como você diz, e você ter Uhum. que calma, respira, vamos por partes, né? Não sei É, o se. personal também ele é muito motivador, né? Uhum, Eu sempre falo, todo mundo vem às vezes mal. Quem não pode estar mal é o personal. exato. É o que eu falo porque a pessoa vem cansada do trabalho ou vem de um problema, né? Uhum, E uhum, eu, como trabalho mais com essa área de saúde, eu não pego essas pessoas tão hormonizadas como alunos. Elas vêm de uma realidade diferente. Às vezes elas vêm sem vontade de treinar. uhum, E aí uhum. como que tu vai chegar e tu vai enterrar o sonho da pessoa ali? Você tem que motivar Exato, ela. exato. Uhum, Então, o treino tem que ser motivador, as tuas palavras têm que ser motivadoras e principalmente você tem que ser espelho daquilo que você vende. Eu sempre digo, né? uhum. Você não vai num dentista que não tem dente, né? Sim, Começa por aí. sim. E tá cada vez mais difícil pelo avanço da mídia, porque todo mundo te traz uma pergunta durante o dia de alguma coisa que ela viu no Instagram. Uhum, Ah, sim. mas eu vi que o fulano faz isso, faz aquilo. Eu tenho uma resposta muito clara para isso, assim, mais Hum. ríspida, que é: você daria o mesmo antibiótico para o teu filho que o médico receitou para a doença do filho da vizinha? Olha só, Quando eu fui pai, isso ficou muito claro na minha perfeito, né? cabeça. Uhum, Então, por que que eu pego a dieta da fulana? exato. Por que que eu pego o treino do ciclano? Se eu sou um indivíduo que eu tenho uma individualidade biológica, que eu sou diferente do meu vizinho do lado, Uhum, por que que eu quero copiar o que ele está fazendo e não paro para pensar assim, eu posso construir o meu treino, eu posso construir a minha dieta. Então, se eu posso, eu vou procurar um profissional credenciado, um profissional que tem um know-how no mercado que possa me ajudar a fazer isso uhum. e que entenda as minhas necessidades e frustrações, E entendeu? limitações. E Uhum, entenda que aqui eu consigo e aqui eu não consigo. uhum, Aí entre eu ter, sei lá, 60 de braço ou eu conseguir caminhar aos uhum. 70 anos, que esse dia eu estava Exato. conversando com uma aluna, o que que é mais importante? Sim. Entre eu estar com o meu abdômen shapeado para mim ir para Balneário Camboriú ou eu funcionar o meu rim, meu fígado, meu baço, meu pâncreas, o que que é mais importante? Uhum, Então as pessoas têm que colocar isso na balança e pesar. O que que é mais importante hoje? Eu procurar lá agir para fazer uma dieta ou olhar na internet lá? Mas muitas vezes eu nem sei através de exames se eu sou intolerante à lactose, se eu posso comer a quantidade de glúten que essa dieta tem. Porque eu vou exato. falar dieta de maromba. Uhum, É frango, batata doce e arroz, uhum, água, uhum. entendeu? Aí nós Sim. vamos ter a parte dos ovos, nós vamos ter a parte da suplementação, né? Porque tudo isso eles falam e dificilmente o cara fala a quantidade que ele se injeta. Uhum, Mas tá tudo bem. exato. Mas aí eu Uhum, pego um aluno de 14, 15 anos na escola, vem, né? Quando eu trabalhava, olhava para mim e vinha com a semana ali no celular. Ó, prof, ele faz isso 6 horas da manhã, tá, 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 tá. Eu já, a primeira resposta que eu dava para ele vem pro Glória, ele estuda aqui, ele fica das, sim. das 6h45 até meio-dia e 15 aqui no colégio, sabe? Então Uhum, é outra realidade, gente. exato. Calma, Uhum, exato, respira. O povo exato. está muito acelerado, calma. Bem Tem isso. coisas importantes e maravilhosas na internet? Tem. Sim. Tem coisas que são, por exemplo, eu não posso comer glúten. Tem receita sem glúten? Tem.
Mas tu já conversou com a tua Nutri? Porque às Exato. vezes tu vai colocar, sei lá, não é minha área, tá? A gente tá entrando aqui. Sim, Mas você vai claro. colocar um ingrediente e vai alterar Claro, todo o teu todo o resultado, teu né? resultado. É a mesma coisa quem tá treinando. Ah, eu posso Uhum. treinar peito e costas no mesmo dia, eu posso treinar agonista e antagonista, eu posso fazer quadríceps e glúteo no mesmo dia. São perguntas que me vêm frequente. Eu falo Uhum. assim, olha, gente, eu vou te passar aqui os meus valores. Sabe? Vem treinar Aham. comigo uma semana de graça, vem Isso. conhecer meu trabalho e depois a gente pode se aprofundar nesse assunto. Porque também se gerou hoje na internet um acesso gratuito às coisas, Uhum. Sim, né? sim. E a gente precisa vender para ganhar dinheiro. Sim, Então, exatamente. às vezes as pessoas vêm e digam assim: "Ah, eu vou tirar uma casquinha da Gia aqui, Sim, aham. né? Vou tirar uma casquinha". Esses dias nós estávamos comentando lá na academia, gente, de uma pessoa que a gente conhece que ela faz aulas experimentais. Então, Uhum. acho que ela já passou por quase todos Foi indo. os personagens do mundo com aulas experimentais. E ela é uma pessoa esperta, E porque ela claro, não paga pela aula e tá. ela faz uma aula E top. tem muitos profissionais, né? Porque na experimental o profissional também se doa muito, né? Não dá nem para julgar, né? Porque está sendo ofertado. E essa questão que tu comentou, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi da energia, né? Que às vezes teu cliente chega e fala, olha, eu tô muito cansado, eu me sinto... E isso tem muito a ver, né, com o conjunto da obra, né? Como você disse, não é possível construir algo sem olhar o todo, né? Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, Gi, eu quero muito, eu sei que precisa, e eu sei o que precisa fazer, porque na verdade é tão pontuado o que precisa ser feito que a galera, na cabeça deles, eles acham que eles têm a obrigação de saber exatamente Uhum, saber o caminho, porque de tanto que se fala, tá, uhum, é só comer direito e é só treinar. uhum, E muita gente não olha tudo o que passou, toda a sua história, né? E aí não olha o quanto ela tá debilitada em vitaminas, nutrientes, o quanto não é só bater macro, né? Ah, eu só vou colocar tanto de batata doce e frango aqui na minha dieta e beber 4 litros de água no uhum, dia. Um exemplo uhum, aleatório. E aí falta antioxidantes, a pessoa tem um processo inflamatório importante, né? De situações aí que vêm de anos, né? A gente sabe que o tecido adiposo, ele é um grande acumulador de toxinas, ele tem essa uhum. afinidade, e quando a pessoa começa a emagrecer, o personal, eu vejo porque a gente troca muito essas informações, né? Por conta das nossas dobradinhas, e tu tem esse cuidado de entender no processo de emagrecimento o quanto isso debilita a pessoa se ela não tá né, não tá com bons estímulos de limpeza, de um bom amparo alimentar, e o quanto essa pessoa vai ficar um tempo ali meia cambalhada, né? E ela tem essa ilusão de que, nossa, na outra semana eu já vou ser o super-homem. E é muito pelo contrário, você vai ter a dor da adaptação psicológica e física e do teu corpo entendendo que você está eliminando um combustível com sujidades e que se você não coloca um legume, uma fruta, né, não precisa ser perfeito, né? A gente não vai voltar para as cavernas, né? Uhum. Eu vi outro dia um profissional criticando, esses nutricionistas que ficam falando para comer comida de verdade o tempo todo. A gente falando o tempo todo não é fácil da galera entender. Você imagina a gente não falando. Sim, tem que comer comida de Uhum, verdade, óbvio. Mas a gente sabe que a gente não vai voltar a viver na era das uhum, cavernas. Mas sim, tem que tentar comer o máximo possível para a gente ter os nossos soldados, para a pessoa que está emagrecendo. Então, assim, é muito complicado a pessoa ela achar que não vai ser difícil. Por isso que tem que ter esse amparo, né? De você abraçar a pessoa, né? Isso falando, né? Não literalmente, mas de uhum, dizer, respira, paciência, uhum, essa primeira etapa é assim, vai passar, essa situação de adaptação, ela tem um início, meio e fim, porque a gente tem muito essa crença de que é muito difícil, tem muita gente que já vem na cabeça que treinar é muito difícil, que conseguir é muito, né? Nossa, eu já sei que eu nunca vou ter esse corpo. Ah, isso aí É. não é pra mim. E aí a gente já cria na nossa mente, não sei se você percebe, uma grande barreira, aquilo que você falou. Eu já saio de casa achando que nada vai dar certo. Então, essa parte da positividade em relação ao processo funciona muito bem também. Então, O a gente treino também ele é tem esse mental, né? papel, né? O treino Sim, ele é a gente estava mental, né? falando do documentário, Uhum, né?
O treino ele é mental. Se você não Do colocar Arnold. na tua mente o que você quer, você não vai conseguir. Dentro desses parâmetros que tu colocastes aí, eu vou pontuar algumas coisas. Por exemplo, e aqui eu não estou falando contra a cirurgia bariátrica, Uhum, uhum, né? E tem pessoas que ou faz uhum. a cirurgia ou morrem. É a Sim, última sim. opção. Ela é. Estou falando de pessoas que pensam na questão estética. Uhum, Dificilmente você vê uma pessoa que faz uma bariátrica que ela não fica com aspecto de doente. uhum. Dificilmente. E a gente sabe, né, biologicamente, fisiologicamente, tudo o que vai acontecer nessa pessoa. E o que ela vai perder, estou falando em eliminar em gordura, mas lá ficou, por exemplo, um tecido mole, né? Ficou uma Uhum. sobra de pele, ela vai ter que fazer uma cirurgia. O quanto que ela perdeu de micro e macronutrientes, de vitaminas. Sim, Hoje, quando você estava falando ali, eu me lembrei, a maior vitamina que nós temos deficitária no mundo é a vitamina D. exato. Porque a galera não pega sol. Tá Uhum. todo mundo trabalhando enclausurado, Nas suas né? cavernas. Uhum. E aí a gente vai lá pro ponto onde a gente está falando de dieta. Mas o que eu tô comendo, será que eu tô tendo vitaminas, sais minerais suficientes para mim conseguir fazer com que o meu corpo retenha isso que eu tô comendo ou eu tô eliminando? Sim. Será que eu tô comendo tanto de carne e tô suplementando com whey? Eu tô gastando lá, acho que tá. Eu ganhei muito whey. Muito obrigado por todo mundo que me dá whey, amém. Amém, Uma também adoro, muito bom. creatina, Vida Ativa Suplemento, um Vida Ativa é beijo nosso para vocês. Tiago, patrocinador. meu Deus, o Tiago é Nosso um homem patro... abençoado. Um Patrocinador? querido Então aí, ó. patrocinador oficial. Um Olha só beijo que pro bom. Tiago, pra Sabrina, um abraço. Vida Ativa, melhor Maravilhosos. loja de suplementos e maior loja de suplementos da região sudoeste. Eles Aí, são 10, depois né? eu vou te mandar um zap Sensacional. por esse jabá aqui, tá? Eles são nossos patrocinadores oficiais. Eles e a Max Fit. Ótimo, Sensacional. perfeito. A Max Fit é nossa companheira da Vila Gastronômica, a da Olha só. Já aí. Não, Então eu tô são em demais. A casa. Dani, o Rony, são os Eu queridos. tô em casa. É, sim. Então, retornando, eu tenho um aluno lá, tá? Sequela. Sim. Não come, certo? Tem um monte de dificuldade para ingerir alimento. Daí acho que a suplementação vai complementar. Gente, não funciona assim. Exato. Não O funciona, tal da né? pílula mágica, Não né? Que todo funciona, mundo gente. É quer. tudo um Exatamente. processo. Aí eu vejo o cara lá na academia erguendo 200 quilos, eu vou erguendo. Não vai, não é Uhum, agora. uhum. Ah, mas eu vou conseguir um dia. Um dia você vai. Por isso que me chama a atenção essa questão. Vou voltar aqui do treino online. Por essa. Eu digo, você está treinando o corpo ou o teu ego? Uhum. Ah, mas o cara do lado aqui tá fazendo rosca direta com 20 quilos em cada mão. Eu tô aqui com 2. Uhum. Gente, eu sei a caminhada dessa pessoa. Exato. Eu sei em que processo que ele tá, né? Eu sei aonde ele começou e onde ele está chegando, eu sei aonde eu estou começando. Então eu tenho que saber o meu processo do simples, né, para o complexo. Quando você ensina a criança lá a ela andar, ela engatinha, ela cai, ela chora, até ela começar a andar sozinha. E muitas vezes no percurso que ela está andando, ela cai muitas vezes. Por Exato. que eu tenho uma noção tão clara disso e não tenho uma noção tão clara disto aqui? Da minha Entendeu? evolução ser Então, se assim. eu sou um ser humano que eu vivo em constante processo evolutivo, seja ele fisiológico ou mental, né? Tem uns que não, mas tudo bem. Mas se eu ando nesse processo, né? Por que eu não posso, na minha vida, então, fitness, vou colocar assim, na minha Sim. vida de treino, na minha vida de dieta, eu não consigo pensar que eu também vou ter esse processo, que eu vou engatinhar, que eu vou caminhar, às vezes eu vou cair, aí eu vou caminhar bem, aí eu vou correr mais veloz, sabe? Eu costumo falar que é que nem a bolsa de valores, né? Não é uma linha Cara, reta. não tem, sabe? Tem dias que isso te afeta. Eu vou usar o nome de uma aluna aqui, que é a Letícia Leão, ela é médica. Mandar um beijo pra Letícia. Já mandei uns 200 beijos aí pra Ah, que todo bom. mundo. Depois a gente tem que. Se faltar o beijo, A depois gente nós manda vamos. mais. Isso, Beijo pra todo mundo. a gente anota depois, né? A equipe vai me ajudar e vocês vão anotar todos os Beleza. nomes, a gente vai colocar no final. Eu sou super a favor. Nos pós-créditos. Isso aí, fechou. Então, por que eu tô usando o exemplo dela? Ela é médica plantonista. Uhum. Aí tem dias que ela fala assim pra mim, chega segunda-feira na aula, cara, o plantão foi uma benção.
Imagina um plantão bênção para quem é Sim, médico. sim, eu imagino. Porque foi poucas coisas e tal, Uhum, e uhum, consigo. Ela desenvolve, cara, parece que ela não trabalhou. uhum. Tem dias que ela chega pra mim na segunda-feira e fala assim: o plantão essa noite foi trash. Ela fala, Sim. cara, ela não vai render. E você entende. Você acha que uma pessoa que fez 12 Exato. horas de plantão, que Uhum, dormiu 2, 3 horas, que comeu o que no hospital? Porque exato, daí você tem que começar a pensar, eu vou ter que andar com a minha exato, marmita, a exato. minha bolsa, e lá vai ter minha roupa, vai ter o Existe o meu... real e o sonho, né? O Claro, mundo da gente. Alice, eu sempre falo isso. Claro, Aí, entendeu? e nós, como profissionais, é muito bacana você falar isso. A gente tem que ter essa Noção? sensibilidade de Claro. entender. Não, mas Gia, eu não consigo. Muitas vezes eu atendo muitos médicos, eu não consigo fazer dessa forma. Então, qual é Aham. Na como que a melhor gente forma, outro consegue caminho. encaixar, né? Qual o Vamos sinônimo? lá, vamos lá. E você, a gente vai fazer o menos pior no dia que tá Aham, terrível e o dia que dá pra fazer melhor. aham. E a gente tem muito isso, a noção, né, do que é perfeito. E eu vejo, eu não sei se tu consegue observar, isso é muito nítido. As pessoas que não querem ir para a academia por se sentirem muito julgadas, por não conseguirem, você falou ali do peso, levantando, não conseguirem acompanhar. Ah, mas eu me sinto muito mal porque eu chego lá, tem aquelas pessoas perfeitas. Isso é uma fala muito comum, tá? Não sei se eles Uhum, comentam com você quando uhum. vão iniciar dessa dificuldade de estar nesse ambiente. E muita gente não quer começar por se sentir julgado, por se sentir muito, digamos assim, não sei se esse é o Desconfortável. termo, Uhum, desconfortável, olhando pessoas muito belas perto, fazendo coisas perfeitas na cabeça. É que a gente que uhum, não tá bem, a gente vê um mundo diferente, né? uhum, Tu recebe muito essa fala, porque eu recebo muito isso de dizer, ah, não tô preparada para ir para uma academia, eu queria ir para um, sei lá, fazer uma coisa uhum, bem só eu e personal, aham, sem, tanto que eu sei que tu trabalha uma coisa bem individualizada, eu uhum, acho bacana demais para quem não gosta dessa exposição, que tá tudo bem. Tu consegue visualizar, porque eu vejo assim que tem que ter esse respeito pela pessoa que não realmente ela não tá se sentindo bem ali. Força a pessoa, vou forçar a pessoa a estar ali se uhum, ela tá num momento muito desconfortável com ela, né? O problema, ela vê os outros olhando ela, uhum, mas a gente sabe que é dentro e tá tudo bem, né? Eu sempre falo, uhum, não força isso, vamos achar uhum. alguém que te atenda de uma forma mais individualizada. Não sei se tu concorda com isso, como é que Concordo. tu vê? Eu agradeço a todas as academias que eu passei aqui em Francisco Beltrão, porque são portas abertas. Eu sempre digo, eu sou a galinha que tem os pintinhos, mas não tem o galinheiro. Então, Sim, eu tenho os meus alunos, mas não tenho sim. academia, né? Quero agradecer a Academia Prime, que está sob a supervisão do professor José Paes, do professor Sullivan e do professor Querido. Eduardo, Ah, tá? bacana. Eles são sócios lá José, um e abraço também, o Paz. Meu queridão, né? colega. A Ângela também, que é sócia lá na academia. Então, a ideia deles foi montar uma academia com um ambiente mais exclusivo. Então, Uhum, deixa eu explicar o que que é isso. Não são atendidos alunos regulares lá. uhum, São 7 personagens, perdão, que trabalham lá e cada um trabalha o seu horário com o seu aluno. uhum. Tem dias da semana que eu chego, abro a academia, treino os meus alunos, fecho a academia e vou embora. Bacana. Uma Então, coisa mais. mais clean. Uhum, Mas eu ouço sim muito isso, eu não vou em tal lugar porque é um desfile de moda, uhum. né? E é uma fala que eu tenho que trazer contigo porque eu escuto todo santo Sim. dia. E eu Aham. trabalho com pessoas que vêm para realmente muito. Você sabe que o meu Uhum. foco, né, no emagrecimento, na longevidade, Uhum. saúde, transformar o estilo de vida com pessoas que estão frustradas com o corpo. Aham, Então é claro. difícil colocar uma legging colada, Aham, entende? exatamente. E aí a Então, pessoa quer ir de camiseta, quase um aham, pijama, né? Uma coisa super. E ela chega lá, ela se sente elas comentam isso. aham. "Ah, me sinto um alienígena ali. Eu já ouvi isso. Eu só quero sair. Inclusive, eu ouço sim. Pra mim é o mais frustrante ainda, porque eu queria treinar contigo, mas lá não dava, não sei, Isso, sabe? isso. Eles Mas comentam dos é personagens, porque, né? é porque, X. exatamente, é porque a Uhum, gente tem eu sempre digo, um nicho de mercado muito grande em Beltrão. uhum, E em qualquer cidade, mas você tem que entender qual que é a realidade do teu aluno. uhum, Quando você vai dar uma palestra, Gi, você sabe que na, na plateia tem gente formada,
tem gente que está se formando e tem gente que não sabe nada do que você está falando, mas a partir da tua fala vai compreender. Uhum. Como que tu usa a linguagem para alcançar esses 3 públicos? Eu acho que o personal ele tem que usar uma linguagem para alcançar 3 públicos. A pessoa que nunca pisou numa academia, Uhum. tá? E por isso ela tem constrangimento, porque eu já vi gente dizer assim, olha, eu não sei mexer nos aparelhos, Uhum. eu não tenho dinheiro para pagar personal, né? Mas assim, então eu não treino, porque lá eu não sou assistido. E eu também entendo Exato. que uma academia com 100, 150, 200, 1000 alunos, o professor do horário não dá conta dos 50 alunos que estão lá sem entender do aparelho. Sim. Então ele parece um peão rodando, né? Eu também Querido, me compadeço sim, desses profissionais, porque eles não sim, são conseguem. um só, E não é né? por falta de vontade, é por realmente não conseguir. Uhum. Então a gente atende um público que nunca treinou, Uhum. um público que está encaixado aqui dentro, que tem vergonha de como ele se encontra hoje frente ao espelho, Uhum. né, que é aquilo que tu falou, e não tem muitas vezes assim condições financeiras para usar uma leg de R$ 200, um tênis de R$ 2.000, Uhum. entendeu? Mas ele quer ir treinar. Então a gente tem que atender esse público, a gente tem que atender o público de necessidade especial, isso é muito claro na minha cabeça, Uhum. que Sim. são pessoas que, por exemplo, entram dentro da necessidade especial. Eu preciso passar no concurso da polícia, eu Uhum. preciso fazer tal coisa específica. Eu sofri um acidente e temporariamente eu estou sem conseguir mover esse membro, né, ou esses membros, mas eu preciso fazer uma reabilitação. Sim. Será que esse profissional que você está procurando, ele está pronto para fazer isso? E terceiro, você pegar a pessoa que realmente gosta de treinar. Uhum. Porque a que não gosta está lá no primeiro item que eu já falei, tá? Exato. A que gosta, então que você vai ser um incentivador, um estimulador, não que você não seja dos outros, mas esse aqui é o mais fácil e todo mundo quer. Uhum. Quando eu recebo algum estagiário, eu falo assim, eu vou te fazer 3 perguntas. Se você, agora eles vão pesquisar. Se você me responder as 3, eu te ajudo no estágio. Porque também se criou um conceito pejorativo que o personal é o cara que vai estar, vou usar uma palavra bem feia aqui, mas vai estar só no meio das gostosas, vamos falar assim, Uhum. tá? Tem Sim. alguns meninos que saem da faculdade pensando isso, e não é isso. Uhum. E eu acho que a ética profissional ela vai para todos os lados, e vale Uhum. para todos os lados. Exato. Então eu pergunto, que treino que você daria para uma pessoa que teve rompimento de ligamento cruzado anterior, LCA, e precisa fazer um fortalecimento? Que treino que você dá para essa pessoa? Você precisa fortalecer a musculatura dela sem terminar de lesionar ela. E aqui eu vou usar um exemplo, Grande uma responsabilidade. grande responsabilidade. E aqui eu vou usar um exemplo do Dr. Eduardo Balbinotti, Olha só, doutor Eduardo, que abraço. ele veio me procurar porque ele sofreu um acidente na praia e iria operar o joelho. Uhum. Mais de R$ 20.000 ele ia gastar. Uhum. Tá? Então, se alguém tem dúvida, pode perguntar para ele o que a gente fez no joelho dele, tá? E como que ele está hoje. Então, Exato. primeiro ponto. Segundo, que treino que você dá para uma grávida que o médico pediu para ela não engordar tanto na gravidez, porque ela já precisa perder peso, Uhum. mas ela está com descolamento de placenta. Exato. Que treino que você dá, que é a última pergunta que eu vou te fazer, para uma pessoa que teve um AVC, que teve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, mas ele precisa fazer atividade física e ele pode infartar em qualquer momento na tua aula. Que treino que você dá para essa pessoa? Exato. Então, às vezes eu me pergunto que personagens que nós estamos tendo no mercado. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. A pergunta que eu deixo no ar é para quem está consumindo esse personal. Perfeito. Que personal que você quer? Você quer o cara que vai te indicar lá a droga, né, o anabolizante, que eu não estou dizendo que é errado, gente. Cada um faz o que quer da sua vida. É fora É o cara do que que é dá o certo e treino ao errado. mesmo tempo e passa a dieta, Uhum. que isso, vocês sabem que segundo o Conselho Regional de Educação Física é crime, Uhum. né? Sim, sim. Então, Fique por isso, claro, que né? fique claro, mas se você quer fazer, o problema é Sim, teu, né? sim. Então, eu pergunto, que nível de profissional que você está contratando? Uhum. Aí eu vou depois conversar contigo o final da tua caminhada, onde ela vai chegar. Exato. Que, na minha opinião, ela é bem clara, que é a longevidade. É você ter uma pessoa ativa quando, né, a terceira idade chegar, que ela consiga fazer as atividades diárias dela normalmente, conseguir tomar banho, conseguir ir no banheiro sozinha, Sair né, da cama conseguir sozinha. cozinhar,
né? Uhum. Conseguir descer as escadas do seu prédio, da sua casa, do segundo andar, seja lá onde ela more, né? Que ela consiga ir e vir do mercado. Uhum. Ou você com 70 anos vai estar sem rim, sem fígado, sem baço, vai estar sem conseguir andar, vai precisar que os teus filhos, teus netos te ajudem. Aí a massa Então isso tem que magra estar bem claro, tá muito né? envolvida em tudo Então isso. hoje se criou um aspecto do estético, e o estético ele é consequência, gente. É a Ele não é o consequência. primordial, ele é consequência. Ah, eu tô acima do peso, eu quero ficar que nem a Gisele Bündchen. Vamos pensar nisso depois. Sim, Vamos primeiro, dormir melhor, é. O básico, o né? básico, dormir melhor, né? E aqui eu vou usar um exemplo de um aluno que foi no início da minha profissão. É um fato constrangedor, mas ele vai ficar aqui para reflexão. Ele, ele estava muito acima do peso, né? Eu sou um cara extremamente baixo, eu tenho 1,71 m, ele tinha 1,65 m. Eu Uhum. peso 74 quilos e ele pesava 128 quilos. Então, só para você ter um parâmetro. E ele me procurou, a gente fez a avaliação, depois de 3 meses a gente fez a reavaliação, ele me abraçou e falou assim, prof, eu tô tão feliz que eu consigo ir no banheiro, fazer o número 2 e me limpar sozinho. Você vê a importância, né, do Então você equilíbrio. analisa uma atividade básica do dia a dia que todo ser Quão humano importante, né? faz, né, uma necessidade fisiológica que ele não conseguia se limpar sozinho, Aham. ou ele tinha que ir para o banho ou Amarrar o pedir para a tênis. esposa. Uhum, uhum, Então, com todo o perdão da palavra aqui, gente, vamos analisar o que vocês estão consumindo, uhum. né? Claro que é muito legal você ir para a praia, você colocar uma sunga, a mulher Sim, colocar lá um sim. biquíni, né? Você se olhar no espelho, você ver Se que você sentir tá bem. bonito. É importante Sim, com isso, certeza. eu E também tem que, acho. né? Tem Mas que. o que é Uhum. o mais importante na minha vida, Qual é o né? primeiro passo? Porque Exatamente, o que é a pesa? consequência, né? É isso que você disse mesmo. Nossa, sensacional. Acho que a gente teria dias, né, de conversa sobre isso. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora para a gente tomar uma aguinha, comer um biscoitinho aqui, quebrar o jejum. E aí a gente já volta, que eu tenho algumas questões especiais aqui para trazer. Estamos quase finalizando, mas essa parte não pode faltar. Amém. Então, um minutinho já voltamos. Então, voltamos, pessoal, do nosso intervalinho. Já tomamos uma aguinha, né, para repor tanta saliva. A gente não tem nojo de falar esses dois, Tenho mas alergia a falar. não, a gente não gosta, né? Levantando a mão. Eu acho que para finalizar, eu queria trazer algo que é uma fala muito clara dentro da tua prática, que é sobre a importância da alimentação nesse processo. Uhum, Queria saber como é que tu traz isso para o teu aluno, se você tem alguma uhum. forma de conversar com os teus alunos sobre isso, para a gente associar. Eu sou muito piadista, né? Eu gosto muito de levar a aula numa forma bem descontraída. E muitas vezes o personal ele se pesa no resultado do aluno. E eu também me pesava, falando isso por experiência própria. E ao passar dos anos eu entendi. E falo isso na minha avaliação. A alimentação é 70% do treino. Hum, Então, se eu Bacana. quero um resultado, eu tenho que estar embasado na alimentação. O que acontece para deixar o meu trabalho mais leve? Olhe bem esse truque aí. Eu jamais gosto de me meter na área do outro. Gente, então passe para um nutricionista essa parte da alimentação. Uhum, E depois você indaga o teu aluno, porque com a convivência você sabe se ele está mentindo, se está falando a verdade. sim. Daí ele fala, ah, não, ele está reclamando às vezes do treino. Você sabe do treino, você é profissional, você sabe montar o treino e dividir ele e subdividir. Uhum. Aí começou a estagnar o resultado. Eu olho para minha aluna, para o meu aluno e pergunto, e a dieta? Daí ele começa, Então, o fator preponderante é dieta. Então, essa é uma maneira legal de você abordar o tema da alimentação de uma forma saudável, Uhum, sim. né? Porque eu também acredito, Gi, que a gente não deve ficar preso, escravo do corpo, tá? Porque a gente vai padecer. Então, Exato. eu sou um cara que muitos personagens não gostam de mim na cidade, né? Nutricionistas também não gostam. Porque eu sou dessa parte da parcimônia. Eu acho que Sim. você tem que ter equilíbrio. Ah, eu treino Por todos isso os que não dias. dá certo. Aham. Olha lá. Ah, eu treino todos os dias. Beleza, há 23 anos eu treino todos os dias, né? Depois que a minha filha nasceu, eu nunca mais treinei no domingo. Uhum.
Então Mudou. fazem 6 anos que eu não treino no domingo. E tá tudo ok. Uhum. Agora, o ambiente onde eu tô trabalhando, eu não tô conseguindo treinar nos sábados. Tá tudo ok, gente. Eu continuo treinando 5 vezes na semana. Então, o que a pessoa tem que ter é esse equilíbrio para ela não ficar se julgando. Ah, mas Refém. hoje eu fui na turma da quarta, onde eu jogo bola, e eu comi um churrasco. Gente, você Acabei vai. com tudo. É, Pensa, né? sabe, entendeu? Mas tu E é come normal isso, né? churrasco e se alimenta mal de segunda a segunda, você não vai ter resultado. Mas se você, uma vez por mês, 2 vezes por mês, você tem a tua fuga, não vai acabar com o teu mês inteiro. O que não pode ser é um ciclo vicioso, porque daí você Uhum. nunca vai conquistar, primeiro, uma eficiência no teu treino, nem na tua dieta, porque você não vai conseguir ser regrado. O ser humano ele tem que ser regrado. O nosso corpo, eu sempre digo, quer beber, comer e dormir. Ele gosta de Ele rotina. gosta de descanso, o corpo. Então a gente Uhum. precisa botar a rotina dele. Sim. Então, que hora eu vou para academia? Tente sempre manter o seu horário. Outra coisa que eu vou dizer, gente, entenda e compreenda o seu horário onde você rende mais. Uhum. Eu não consigo treinar de manhã porque eu não rendo tanto quanto eu treino a partir das 4 horas da tarde. Porque é o meu horário biológico. Ah, tem Exato. gente, admiro, acorda às 5 horas da manhã e vai Uhum. treinar. Uhum. Treinar com força, gente, sabe? Uhum. Sim, Eu não tô treinar dizendo mesmo. correr. Eu também acordo e consigo correr. Aham. Mas eu não vou fazer um supino, sei lá, com 80, 100 quilos, 6 horas da manhã. Eu não tenho força. Exato. Eu não vou agachar com 120 quilos, 160 quilos, Uhum. porque eu não consigo. Exatamente. Entendeu? Mas é o meu Se, horário. Então, se primeiro, se conhecer, né? conheça, compreenda os seus limites, os seus horários e faça aquilo que você vai conseguir dar conta. Eu sempre digo. Às Uhum. vezes a minha filha, pai, eu posso comer mais? Eu digo, você pode comer tudo que tem aí. Mas o que você colocou no prato, filha, coma. Uhum. Para ela entender que aquilo que está no prato é para ela comer. Acabou, ela pode se servir mais. Uhum. Entendeu? Então Exato. faça aquilo que você consegue fazer. O a Exato. mais, ele já é bônus na tua vida. Exato. E comemorar, né? Essas pequenas conquistas de se eu não faço perfeito, eu faço o feito, né? E aquela semana que talvez eu tive uma turma, teve festa junina, ela não vai invalidar tudo que você fez. E Exatamente. também ter esse bom senso de trabalhar essa parte de o comer afetivo, que tá tudo bem, né? Você se alimentar com algo que não seja tão saudável, mas que também faz bem para você de outras formas, que não é todo dia, o tempo todo, a todo momento, e isso não invalida o seu treino. Então, eu acho muito legal, porque a gente bate muito nessas falas do equilíbrio, de trazer realmente o todo, não só treinar 100%, comer 100%, essa fala realmente, e muita gente crê nisso, né? Se a gente pudesse hoje, assim, dar um conselho para quem está começando, você como personal, que está pensando em procurar um personal para iniciar essa caminhada e que está muito em dúvida de, se começa, se não começa, o que você diria para essa pessoa que chega e fala, Costa, eu nunca treinei, sou totalmente sedentário, tô preocupado, não sei o que você acha? O que vai dar um resultado? Como é que eu faço primeiro? Primeira dica que eu dou para essa pessoa é que ela converse com os clientes do personal, entendeu? E, e ver se ela se encaixa no perfil dos clientes Uhum. e se ela se encaixa no perfil do personal. Converse com 3, 4, 5, 10 alunos. Eu, às vezes, quando a pessoa me chama no WhatsApp, eu pergunto, você está vindo por indicação? Você já conhece meu trabalho? Né? E eu oferto para esse aluno que está procurando 2 aulas gratuitas, para que ele realmente conheça. Porque às vezes ele vê pelo Instagram é uma coisa e na realidade é outra. Sim. E às vezes você fez um contrato, eu não sei, cada um tem uma forma de fazer o contrato personal ali com o aluno e o cliente já pagou. Uhum. Aí fica aquela coisa, pô, agora eu vou ter que ficar e, sabe? Sim. Então, se tem uma dica que eu posso dar na contratação de um profissional de educação física, é que você converse com as pessoas que ele atende. Uhum. Aí você vai Legal. conhecer. Quando você vai comprar um carro, você vê o carro que você gosta e sabe que o teu vizinho tem um, você pergunta, esse carro é bom? Uhum. Qual que são os Exatamente. pontos positivos e negativos desse carro? Excelente analogia. Né? Então a gente tem que Sensacional. pensar nisso. Estou contratando um serviço, não é barato. Uhum. Não é barato. Eu sempre digo, se eu precisasse pagar eu não ia conseguir.
Não é barato. Sim. Então, eu tenho que ter certeza do profissional que eu estou contratando. E na avaliação, deixar muito bem claro o que você quer e trocar essa ideia. Ah, Uhum. mas o meu personal não faz avaliação. Bom, então aí voltamos lá do lado do consumidor. Sim. Tem que sentar, tem que conversar, tem que analisar, tem que pontuar e os dois serem sinceros. Você vai ver lá na avaliação se o personal está sendo sincero ou não com você, Uhum. né? Porque depois vai haver frustrações. Uhum. E isso eu já Bacana. vi acontecer e é ruim, e a cidade é pequena, e você vai encontrar a pessoa no supermercado e vai ficar um clima Vai chato. ficar um climão. Então, então Né? vamos Evitar, evitar, né? evitar Mas o seria essa desconforto. dica que eu dou. Bacana, legal, sensacional, né? É muito isso, e ainda mais a gente que realmente sabe que a pessoa, ela muitas vezes precisa falar as verdades ali, então alguém Uhum. que realmente te entenda, né? Maravilhoso, tenho que te agradecer. Para finalizar Obrigado, aqui, eu. queria te pedir para deixar uma frase, algo que você sempre fale ou que você ouve, que te marca e que te impacta. Você teria algo assim para nos deixar, uma mensagem final? Eu sou evangélico, né? Então eu gosto muito da Bíblia, gosto muito da palavra de Deus. Tenho muitas minhas partes de meditações, assim, pessoais. Eu acho que hoje no mundo falta essa resiliência em relação a Deus. As pessoas acham que Deus está distante e não é verdade. Deus está aqui conosco. E se tem uma frase que eu falo para mim, é que eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Então eu consigo Perfeito. tudo aquilo que eu almejar em Deus, eu vou conseguir. Então, por isso que tem alguns planos futuros que estão nas mãos de Deus e eu Amém. tenho certeza que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, E eu bacana. agradeço o teu convite e Eu que espero estou que tenha extremamente suprido aí as honrada. necessidades, as Estamos expectativas. muito honrados Obrigado. de ter você aqui nesse projeto, que é trazer, né, um pouquinho das pessoas incríveis que nós temos aqui na Ah, nossa obrigado. cidade. Você é admirável, eu admiro o seu Obrigado. trabalho já tem muito tempo. Não somente isso, né, o teu trabalho que é incrível, mas você também como pessoa. Obrigado. Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos A minha recíproca podcasts. é verdadeira, tá? A gente vai fazer outros, inclusive eu vou pedir pra galera, assim que a gente colocar, né, a gente vai colocar no Spotify Hum, e no YouTube, para deixarem, né, estendendo já esse convite a você, para um próximo encontro, o que gostariam que a gente falasse em relação à atividade física, se tem algum tema específico, trazer algo mais específico para a gente tratar, que vai ser uma honra ter aqui você de novo, talvez obrigado. tratando algum tema voltado para, né, algo que a galera tenha bastante interesse. Podemos fazer isso. Ok. E muito obrigada de Obrigado, coração. eu. Finalizo aqui agradecendo, né, o Grupo Visual, que sem eles não estaríamos aqui hoje. Os nossos patrocinadores, a Vida Ativa Suplementos, a MaxFit, o Instituto Balbinotti, não posso esquecer, agora entra a Academia da Face, então assim, Dr. Eduardo, Dr. Rafael, e agradecer a minha equipe maravilhosa, a, né, a galera que está aqui por trás das câmeras, que estão sempre cuidando de tudo, a Nara e a Geise, muito obrigada. Então, gente, é isso, finalizamos hoje o nosso Pode Tudo Comportamento e Alimento, com a presença do nosso ilustre Costa, e esperamos um próximo encontro, já fica oficializado, né? Obrigado. Tchau, Combinado. galera, até!